E aí galera, tudo bem? Eu quero te dar 5 dicas para você ler sonetos de Luís Camões. Vem comigo! Primeira dica, eu quero falar com vocês sobre a importância de conhecer o contexto histórico. Assista um vídeo do canal do Monteiro em que eu te localizo historicamente o universo, o tempo de Camões. É muito importante você conhecer o contexto histórico de qualquer artista, de qualquer poeta, para você compreender a obra. Facilita muito. E você entender esse contexto histórico é muito importante. Período das grandes navegações, período da expansão marítima, esse período do Renascimento. Veja bem, isso ajuda bastante você compreender a poesia dele. Segunda dica, anota aí, saber o universo literário do poeta. Como assim o universo literário? A poesia lírica de Camões é uma poesia que normalmente coloca o amor como um grande tema. E você tem aí o neoplatonismo, você terá a questão do sofrimento amoroso, a luta da razão na tentativa de entender por que o ser humano, porque nós nos entregamos a um sentimento que nos causa tanto mal, que nos deixa tão assim, diante de tantos problemas. Então, é interessante você conhecer esse universo literário de Camões para poder facilitar o entendimento do texto. Terceira dica. A dica que eu acho muito importante é conhecer a estrutura do soneto. É muito importante você entender que soneto é uma estrutura, o soneto é italiano, né? Ele tem uma estrutura fixa, 14 versos, 2 quartetos, 2 tercetos. Saber que normalmente na primeira estrofe você tem uma introdução, ele desenvolve uma ideia que ele fecha no último terceto. É um trabalho racional, é uma tentativa de racionalizar o poema. Então, vale a pena você entender como se constrói. Isso faz toda a diferença na leitura do texto de Camões. Quarta dica, não é terceira, quarta dica, dicionário. Parece uma coisa óbvia, mas muito aluno prefere ler e depois chegar em sala de aula e falar: professor, o que significa a palavra tal? Quer dizer, nem o Google a pessoa digita e coloca ali o significado. Pessoal, se você não tem vocabulário, se você desconhece o vocabulário, não adianta dizer que a poesia é difícil. Procura ler com auxílio do dicionário. Veja se você não vai tornar a leitura mais clara, a leitura mais objetiva. Então, a dica é: use o dicionário. Deixe de ser preguiçoso. Quinta e última dica: conhecer figuras de linguagem. O que é uma metáfora? O que é uma metonímia? O que é um paradoxo? Uma antítese? O hipérbato? Eu te garanto que essas 5 figuras de linguagem que eu falei aqui agora, metáfora, metonímia, hipérbato, paradoxo, antítese, são 5 figuras que, se você compreender, você vai entender muito melhor o poema de Camões. E dou uma dica, aqui do canal do Monteiro eu tenho tudo isso para você, aulas sobre todos esses assuntos, e você pode ver no link aqui embaixo e ficar pronto para arrebentar na prova da UERJ. Siga as dicas e fique atento que eu falarei de outras aqui no canal do Monteiro. Até a próxima, rumo à aprovação. Te espero!